Oi, gente, tudo certo aí com vocês? Espero que vocês estejam bem, bem, enfim. Hoje, então, a gente vai para mais uma aula de Sociologia, né? E hoje é a nossa aula 8. Meu nome é Rafael Edgar, sou professor de Filosofia e Sociologia de vocês. E o tema da nossa aula é Max Weber e o valor de uma ação social. Então, Max Weber ele é mais um, ele compõe a tríade, né, dos filósofos clássicos desse período, que é o Durkheim, o Weber e o Marx, que a gente vai ver na próxima aula, o Marx. Então, seguindo aqui, queria já me desculpar para vocês, que eu estou com uma série de problemas tecnológicos aqui, não sei se eu vou conseguir editar esse vídeo e deixar ele mais legalzinho, tá? Mas se tudo der certo, a partir de semana que vem eu já vou estar mais tranquilo, aí eu consigo fazer, deixar um negócio mais legal aí para vocês. Então, no nosso retomando aqui, na aula passada, a gente falou um pouco sobre as vertentes, uma das vertentes das ciências sociais, que é a antropologia, né? E a gente viu as três correntes antropológicas, que é o evolucionismo, o funcionalismo e o estruturalismo. Lembrando, né, da perspectiva do relativismo cultural, que está presente no funcionalismo e no estruturalismo, que é a mais, que as pessoas mais se utilizam, né, para falar coisas hoje em dia. E hoje a gente vai dar continuidade falando aí do Max Weber, que é outro ator muito importante, né, da história desse momento, desse período clássico aí da sociologia. Então, Max Weber ele começa a exercer influência ali a partir da década de 1920, né, que foi quando ele morreu, que foi quando as ideias dele começaram a ficar mais fortes. E ele sempre foi muito contra o evolucionismo, então essa perspectiva de que tem uma linha, né, ascendente, onde algumas sociedades estão mais ao topo e outras são mais primitivas, né? Então, que está relacionado ao positivismo. Então, não sei se vocês lembram disso, o positivismo, como que a gente falou, tem essa noção clara de progresso, né? Um progresso evolutivo. E ele vai defender que através que a ciência histórica é a compreensão, que a ciência histórica não deveria se pautar nessa ideia de uma linha evolutiva, mas que ela deveria se pautar numa compreensão da diversidade, desprezando qualquer tipo de comparação e defendendo as particularidades da formação histórica de qualquer sociedade, né? Então, toda sociedade tem características, né? Tem uma série de condições que vai obrigando, que vai levando aquele grupo social a fazer determinadas escolhas e, enfim, se constituir do jeito que ela se constitui. Então, a gente, por exemplo, sei lá, com todas as características que a gente tem, inclusive aquelas não muito agradáveis, né? Um pouco bem desagradáveis, na verdade, como machismo, enfim, ou a própria forma da gente se relacionar e o jeito que a gente se cumprimenta, essa questão de, brasileiro é muito afetuoso, enfim. Todas essas características sociais que dizem respeito ao nosso grupo social, elas nasceriam de um contexto, elas teriam um sentido, assim, as relações que as pessoas estabelecem, o que veio antes justificaria o que vem depois, tá? Então, essa é a perspectiva. E o nome desse método que ele cunhou é o método compreensivo, que é essa ideia de compreender, fazer um esforço interpretativo do passado para o entendimento das mudanças posteriores. Então, você olhar para o passado e tentar entender, tentar interpretar o que aconteceu no passado, o que levou a gente a ter o estilo de vida que a gente tem hoje. Então, é um método compreensivo. O autor, ele traz... Lembra que a gente falou do Durkheim, que ele estava querendo cada vez mais criar um método próprio da sociologia que se afastasse das ciências naturais? Então, na verdade, ele acabou caindo ainda num positivismo, eu vou falar um pouco mais para frente. E o Weber, ele acaba tendo mais êxito, entende? Nessa corrida para ver quem consegue criar um método mais próprio, mais específico das ciências sociais. O Weber ele acaba alcançando um degrau a mais através do método compreensivo, que acaba sendo bem característico e usado muito até hoje nas ciências sociais, tá? Então, para o Comte do positivismo e para o Durkheim, a ordem social sobrepõe-se a um indivíduo, ou seja, tem uma regulação social ali que controla o jeito que os indivíduos vão se relacionar, vão agir no seu dia a dia. Já para o Weber, as regras sociais só se tornam regras a serem admitidas
só se tornam regras ao serem admitidas pelos membros da sociedade sob uma forma de motivação, uma adesão íntima. Então a questão não é de uma forma passiva que a coisa acontece, entende? Então tem aqui uma estrutura social que me obriga a agir de uma determinada forma. Na verdade, eu preciso intimamente ser motivado, concordar, aderir a esse padrão comportamental que está surgindo. Então não é nem que vem de fora, não é nem que uma estrutura me impõe. É a própria configuração do meio ali sugere uma necessidade. Então eu preciso resolver alguma coisa com aquilo. Então, por exemplo, no exemplo do capitalismo, que começa lá no contexto da transição da Idade Média, que começa a acontecer, começa a se intensificar o processo de trocas comerciais. Esse contexto ali vai fomentando, vai criando, as pessoas vão aderindo a essas necessidades e criando um sistema a partir dessas necessidades. Então, o indivíduo está implicado na forma que a estrutura social se configura, se estabelece, tá bom? Como ação a partir da intenção. Então, em outras palavras, uma ação social, que a gente vai falar um pouquinho que é uma ação social, constitui-se como ação a partir da intenção de seu autor em relação à resposta que deseja de seu interlocutor. Então, um pouco abstrato, né? Mas a ideia é que a gente está o tempo todo, como a gente tem essa condição de sermos seres sociais, de estarmos o tempo todo em relação, então a gente age sobre o mundo, age com um outro, esperando obter determinadas respostas. Então, quando a gente fala bom dia, a gente espera que o outro responda bom dia para nós também. Então, é uma ação que ela depende ali do meu interlocutor. Eu espero que aconteça alguma coisa quando eu ajo em função de alguém. Então, quando eu conto uma piada, eu espero que as pessoas deem risada. Quando eu compartilho uma coisa triste, espero que as pessoas se compadeçam. Enfim, tem toda... E aí essas estruturas que vão... essas formas de comportamento que vão se repetindo, elas acabam construindo essa estrutura social, tá? Maior. Então é uma diferença de algo que vem de cima e impõe. É algo que vem da vivência e se estabelece, tá? Assim o autor cria o conceito de ação social. Então uma ação social estaria nesse sentido, de um grupo que começa a agir mediante as necessidades que ele encontra, e aí dessa ação social vão gerando padrões culturais, tá? A ação que o sujeito para tricotar. Aí o autor ele estabelece algumas categorias de ação social. Então percebem que algumas coisas são bem parecidas, né? As pessoas criam conceitos e aí vão esmiuçando, vão ramificando esses conceitos. Então ele fala que existem dois tipos de ações sociais: ações racionais e ações não racionais. As ações racionais, elas têm um fim, aqui tá errado, enfim, depois eu troco para mandar para vocês. As ações racionais, elas pressupõem um fim, uma organização racional para aquilo que eu estou fazendo. Então eu tenho um objetivo, eu estou fazendo isso porque eu tenho um objetivo aqui planejado para chegar lá, tá bom? Então as ações, eu vou falar primeiro das irracionais, tá? Que tá aqui. As ações irracionais são duas. Elas envolvem as tradições, então é aquilo que a gente repete, então a gente não necessariamente pensa a respeito. Então no aniversário de alguém a gente compra um bolo, canta parabéns, porque aquilo é uma tradição, é alguma coisa que está na nossa cultura e a gente só reproduz. As ações afetivas, que também está dentro desse conjunto maior de ações não racionais, elas são aquelas movidas pelo afeto. Então a gente faz porque a gente sente alguma coisa a respeito e faz. Não tem necessariamente um planejamento a respeito, tá? Então, sei lá, você ajuda alguém ali na rua porque você está com dó. Então você sentiu pena e você foi lá e ajudou. E os valores racionais são aqueles que são mediados pelo processo da racionalidade. E aí esses valores são essas ações, né? Essas ações são de caráter valorativa, de valores. Então você tem valores, princípios. Então, por exemplo, eu, por exemplo, eu gosto de fazer videoaula nessas coisas com a câmera aberta. Para mim é um princípio, assim, eu ajo dessa maneira porque eu acho interessante, eu acho que é uma troca, a gente está tão afastado, né? Então o mínimo que eu posso fazer para minimizar esse afastamento é ligar a minha câmera. Então, é por princípio, entende? Tem um valor que eu acredito e que me move e que eu tomo uma decisão a partir desse valor. E tem as ações por interesses racionais, então elas envolvem um planejamento. Então, por exemplo, eu busco atingir determinado fim. Então,
se eu vou construir uma casa, tem todo... Então, eu ajo no mundo para construir essa casa e eu tenho o planejamento da casa, eu quero entendo como essa casa tem que ser, e etc. Ela tem uma função para mim clara. Então, eu preciso de um lugar para morar. Então, eu vou construir uma casa. Como que eu vou construir uma casa? Vou fazer isso, isso e aquilo. Então, tem um processo racional, tá? Então, trouxe um exemplo aqui para vocês. Então, se eu escolho uma determinada camisa por conta da minha família... que a minha família tende a usar o mesmo tipo de roupa, né? Então eu estou seguindo ali, estou fazendo uma ação partindo de uma tradição. Então minha família costuma fazer assim, logo eu vou fazer também. Se eu escolho comprar uma camisa porque eu gosto muito da marca, eu tô ali, tem uma coisa, nossa, eu gosto muito daquela marca, gosto muito do desenho daquela marca, do logotipo daquela marca, tem mais uma questão afetiva, eu estou sendo orientado por uma questão afetiva. Se eu escolho comprar uma camisa porque ela é menos agressiva para o meio ambiente, eu tenho um princípio. Então, eu não quero ferir o meio ambiente, não quero contribuir eu quero contribuir para a sustentabilidade, e aí eu escolho comprar essa camisa baseado nesse valor. E se eu escolho uma camisa uma camisa que é mais apropriada para eu fazer um determinado esporte, então eu vou comprar uma camisa que transpire mais, porque eu vou estar jogando vôlei, e aí eu preciso que uma camisa que não sue tanto, é uma escolha racional. Então eu tenho tô pensando aqui, não, eu preciso fazer isso, logo esse é o melhor objeto para eu comprar, tá bom? Então vamos lá. Enquanto Durkheim acreditava que deveríamos ter um... E aí tem essa questão que eu falei do positivismo, né, do Durkheim, que eu acho que devia estar mais para cima, inclusive. O Durkheim, ele tinha uma perspectiva de que a gente tinha que se colocar fora. Então eu olho de fora, eu tento ter um olhar objetivo ali sobre aquele fato social que está acontecendo, que é um posicionamento positivista, que é uma coisa que a gente não acredita mais hoje, né, nos tempos de hoje, que tem como você estar fora de alguma coisa que você está analisando, né? Na antropologia a gente conversou sobre isso, né? Eu até deixei essa pergunta para vocês, de que se vocês acreditavam que era possível ter esse olhar distanciado, se você não... Porque a grande questão desse olhar neutro, né? Esse olhar imparcial, é porque nunca é imparcial, a gente nunca é imparcial, a gente sempre está implicado naquilo que a gente faz. A cultura que a gente nasce vai modular o jeito que a gente vai ver a vida, o jeito que a gente no que a gente vai prestar mais atenção. Então, não só a cultura de modo geral, mas também a família, enfim, todos esses outros segmentos, né? Então, diferente do Durkheim, né, que acreditava que era possível ter esse olhar neutro para analisar uma sociedade, o Weber vai dizer que não é possível tal neutralidade, porque a gente está imerso dentro de relações que fazem com que a gente preste mais atenção em determinadas coisas que em outras, então não tem como ter essa objetividade, né? Esse olhar racional e objetivo para analisar algum fenômeno. E tem uma comparação dele com relação a Marx, que é assim, o Weber, na minha leitura, né, ele tinha muitos pés no chão no sentido de que o que dá para eu analisar, o que dá para eu fazer dentro das condições em que eu me encontro. Então, o autor sempre achou difícil explicar, por exemplo, a origem do capitalismo, mas ele fazia algumas considerações dizendo que era o resultado de características do desenvolvimento humano. Então, dentro dessa lógica de condições que acontecem ali no ambiente, e vão fazendo com que determinadas estruturas sociais vão sendo construídas a partir daquela disposição do ambiente, a partir de como as pessoas vão se relacionando no ambiente que elas estão. Então Marx se posicionava, né, claramente contra o capitalismo, a questão da luta de classes, e o Weber colocava de uma maneira, tanto que tem muitas críticas, né, dentre as pessoas que são bastante defensoras do Marx, no sentido de, não, porque o capitalismo está errado, tem que acabar e pronto. Para o Weber, o capitalismo, ele surgia ali, num contexto... A explicação para o surgimento do capitalismo seria uma espécie de espírito capitalista que foi surgindo ali na convivência entre as pessoas. E que partia de uma postura pessoal do sujeito, né, daqueles sujeitos que estavam habitando aquele momento, de ganhar dinheiro e acumular. Então o autor ele vai justificar um pouco dessas conclusões baseando-se nos calvinistas, que é uma vertente ali do protestantismo, né, que defendia justamente isso, que diferente da Igreja Católica, que pregava um pouco o abandono de valores materiais, né, então tinha essa questão de você ser humilde,
O calvinismo, né, essa corrente protestante, não. Dizia que a realização material ela era sinônimo da realização material. A realização material era sinônimo da realização espiritual. Então, quanto mais ali você trabalhasse, conquistasse bens materiais, isso era um indicativo de que você também era espiritualmente, você estava também se desenvolvendo espiritualmente, tá? E por fim, um conceito importante e complicado, a gente pode conversar mais sobre ele na monitoria, porque ele é bem complicado. Ele é tipo assim, depois você entende, eu acho que é um pouco simples, mas para entender é complicado. Que ele vai falar de tipos ideais. Tipos ideais são conceitos que a gente usa para se situar na realidade. Então, não sei se vocês têm claro essa noção, mas existe uma diferença entre o mundo concreto que a gente vive, dos sentidos, lembra? De novo, essa discussão sempre está presente. Os sentidos, o mundo que eu estou aqui habitando, que está se movimentando, a Terra girando ao torno do Sol, e o conceito que eu crio, que é uma ideia, um pensamento. Esse pensamento ele é fixo. Então eu crio lá uma ideia, uma teoria, ela está lá. Outros autores podem vir a modificá-la, mas ela fala de fora da realidade, ela se desloca da realidade, porque a realidade está acontecendo ali, não tem conceitos na realidade, você não encontra pensamento, você não encontra capitalismo, democracia, comunismo na realidade. São conceitos que a gente cria para tentar explicar a realidade. Então isso são os tipos ideais do Weber, são esses conceitos que a gente desenvolve para tentar explicar a realidade. E é importante destacar que esses conceitos eles não existem na realidade concretamente. Você não vai encontrar um conceito puro ali acontecendo na realidade, porque a realidade está em movimento. A realidade a gente tem uma perspectiva muito limitada, então o Weber empregava muito isso. Eu não tenho como fazer uma afirmação com relação ao capitalismo, por exemplo, tão incisiva, dizendo que é ou não é ruim, é bom, porque eu estou imerso nisso. Eu não consigo ver de fora para ter essa opinião, ver todas as partes e aí julgar. Não, eu estou imerso, minha visão é limitada, eu não tenho como ver isso. A mesma coisa, a gente não tem como acessar a realidade, dizer de fato que a realidade é. Porque o nosso jeito de perceber a realidade, ele já está contaminado pela nossa história, pela nossa estrutura biológica, das coisas que a gente consegue captar, consegue perceber ou não. Então tem questões, inclusive, muito concretas, das cores que a gente percebe. Então tem um espectro de cor que a gente consegue perceber e uma série de outras cores que a gente não consegue perceber. Então, por exemplo, usando um exemplo aqui, o conceito de democracia. Então, enquanto um conceito ideal, ele pode ser usado para medir o quanto que uma sociedade é mais ou menos democrática, baseado nesse conceito, que democracia é isso, isso e aquilo. Então, vamos olhar com esse filtro e ver, então com esse filtro, essa sociedade me parece ser uma sociedade democrática. Quer dizer que ela está totalmente de acordo com o modelo, com o tipo ideal? Não, porque nenhuma sociedade estaria de acordo com um tipo ideal. Só que eu uso isso para me referenciar, para poder afirmar coisas sobre a realidade. Então não é 100%. Mas eu posso dizer que, baseado na quantidade de procedimentos que eu vejo acontecendo nessa sociedade, eu posso dizer que se trata de uma sociedade democrática. Por mais que assim, tem uns 10% aqui que não funcionam democraticamente. Mas, ainda assim, dentro desse filtro, eu posso chamar essa sociedade de democrática. Mas sempre lembrando que se trata de um filtro, se trata de um conceito, se trata de uma ideia. Enquanto a realidade está aqui acontecendo, está em movimento. Tá bom? Então, gente, é isso. Realmente eu achei que ia ser bem curta a aula, mas está dando quase 20 minutos. Acho possível fazer aulas menores que isso, tá? E aí a gente se fala na monitoria. Tem 2 questões aqui para a gente resolver que são bem tranquilas. E eu acho que principalmente a questão do Weber aqui, a ação social, eu acho que é a questão mais que a gente talvez tenha que ficar mais atento a esses 4 tipos, né, de ações sociais que estão divididos nessas 2 categorias, racionais e irracionais, e não racionais. Ou irracionais, pode ser também. Gente, abraço, vejo vocês na monitoria.